Olá pessoal, vamos começar aqui um capítulo interessante, né? Que é o capítulo de radioatividade. Só para vocês terem noção, né? Vamos começar um pouquinho de história, tá? Mas, assim, no final do século XIX, Roentgen, que era um físico alemão, ele trabalhou com raios catódicos e aqueles mesmos raios catódicos que a gente estudou lá para falar do modelo atômico de Rutherford, né? Ele percebeu que estes raios catódicos, quando eles chocavam com vidro ou com metais, eles produziam um novo tipo de radiação, né? E alguns estudos posteriores eles permitiram concluir que essas radiações não apresentavam nem massa nem carga elétrica. E essas radiações foram chamadas de raio-x, né, que são super famosos, são usados em diagnóstico de fraturas, em outras ocorrências médicas, né, que a gente tem. A gente tem raio-x que são obtidos de forma colorida até um tratamento em computador e tudo mais. Então, a gente já tem o início, um dos inícios históricos da descoberta das primeiras radiações. Em 1896, o Becquerel, trabalhando com sal de urânio, que é esse sulfato duplo de potássio, uranila, né? O que ele fez? Né? Esse sulfato, esse sal, ele era capaz de sensibilizar o negativo, né, de um filme fotográfico. Mesmo esse negativo estando recoberto por um papel preto ou por uma fina lâmina de metal. Então você tinha alguma coisa que atravessava, né, esse papel preto, essa fina lâmina de metal, e sensibilizava o filme fotográfico, né? E essa era uma propriedade muito semelhante à dos raios-x, né, dos raios do Roentgen, né? E essa propriedade foi denominada radioatividade. Essas propriedades, esses raios ocultos, né, produzidos ou por sais ou por alguns elementos ou em tubos de raios catódicos, a gente chamou isso daí historicamente radioatividade aí no final do século XIX. A Marie Curie, né, demonstrou em 1897 que a intensidade da radiação é proporcional à quantidade de urânio que você tem na amostra. E concluiu que a radioatividade é um fenômeno absolutamente atômico aí, né? Então, é muito importante a gente lembrar esse início histórico. Então, o Rutherford, a gente lembra, né? Ele cria essa aparelhagem aqui para estudar, né, a ação de um campo magnético, ou campo eletromagnético, nessas radiações, né, nessa radioatividade, né? E a gente sabe que você tem uma substância radioativa cercada aqui por um bloco de chumbo que vai ser atenuado aqui por um anteparo, né? E que basicamente, se a partícula que passa, a radioatividade que passa reto aqui, ela não tem carga elétrica, ela foi chamada historicamente de raio gama, né? O raio gama, ele é um raio que é característico, veja a tabela aí embaixo, nessas propriedades, a propriedade características das radiações, né? É um raio gama, uma onda eletromagnética de alta energia, não tem carga, não tem massa, se mexe a velocidade da luz e tem um poder de penetração, que eu mostro aqui, que é um poder de penetração bem elevado, né? Então, na verdade, a gente pode falar que esses raios gama, que foram descobertos pelo Paul Villard, né? Eles não são afetados por esses campos eletromagnéticos, né? E são ondas semelhantes às do raio-x, mas com maior poder de penetração, né? Eles têm um comprimento de onda menor, são mais energéticos, ok? Então é bom
falar aí exatamente o raio gama. Por outro lado, você tem algumas radioatividades aí que são bem diferentes de onda eletromagnética. Na verdade, são radioatividades corpusculares. São feixes de radiação, por exemplo, que são atraídos por essa placa positiva, que foram chamados de raios beta. O raio beta, que a gente sabe hoje, né, eles apresentam uma massa pequena, é próximo de zero nessa tabela aqui, se comparado a alfa, tá? Mas é um elétron que a gente conhece, né? Ele tem carga -1, se mexe a 9/10 da velocidade da luz e tem um poder de penetração médio, tá? Então, a gente tem que, quando o Becquerel, né, comparou os desvios sofridos, né, no campo eletromagnético por essas partículas beta com aqueles que eram sofridos por elétrons, que foram descobertos em 1897 pelo Thomson. Tá? E ele concluiu que a partícula beta e os elétrons eram a mesma coisa. Tá? E quando os elétrons foram associados à corrente elétrica, agora com essa descoberta, né, pelo Becquerel em 1900, eles também foram partículas associadas aos átomos diretamente, né? Então, é interessantíssimo isso, muito, muito bacana. E, ao mesmo tempo, nós também temos as partículas alfa. As partículas alfa são partículas mais maçudas, elas têm um desvio menor sofrido pelo mesmo campo eletromagnético do que as partículas beta, e interessante, elas são formadas por um núcleo alfa. Por isso aqui 2 e 4 aqui de massa. É um núcleo de hélio com 2 prótons e 2 nêutrons, carga +2, massa em unidades de massa atômica aqui 4, se mexem a uma velocidade menor, 1/10 da velocidade, e tem um poder de penetração baixo aí, né? E materiais, por isso que eu coloquei aqui na figura, materiais que protegem uma pessoa, né? Por exemplo, papel, roupas e pele já são capazes de barrar partículas alfa, tá? Uma partícula beta, uma distância um pouco maior aqui, roupas mais grossas e madeira já bloqueiam partículas beta. E as partículas gama, né? Radiação gama, chumbo ou concreto é capaz de bloquear em distâncias ainda maiores do que as outras. Então, é interessantinho saber isso daqui, ó. Mais ou menos lâminas de chumbo com 8 milímetros de espessura já são capazes de bloquear aí a nossa partícula gama. Para você ter noção, né, uma partícula beta, elas atravessam papel, mas não vão conseguir atravessar uma lâmina, tá, de alumínio de 1 milímetro. Tá? Uma lâmina de alumínio de 1 milímetro já é capaz de bloquear, certo? Então, essa é a relação interessante que a gente tem aí. Muito bem. Agora, a gente sabe que isso que é importante lembrar, né? É fundamental que você tenha a seguinte consciência, né? Quando a gente fala de radioatividade, a gente está falando de um fenômeno nuclear. Não é um fenômeno da eletrosfera do átomo, é um fenômeno do núcleo do átomo. Tá? E quando você tem essa emissão de partículas, seja alfa, seja beta, nós temos aquilo que a gente chama de transmutações. O átomo original ele passa por uma transformação, uma modificação, né? A gente tem que, muitas vezes, o núcleo de um átomo, que a gente chama de nuclídeo, quando ele é emissor de uma radiação, ele também é chamado de radionuclídeo ou radioisótopo, tá? Mas existem diversos tipos de transmutações, dessas modificações que o átomo sofre por conta da emissão de radiação. É o que a gente chama de uma transmutação natural, às vezes é uma emissão espontânea de radiação, né? E existem transmutações artificiais feitas justamente quando você bombardeia
um certo núcleo usando uma partícula alfa, usando um próton, usando um nêutron, usando um pósitron, o que seja, tá? Então, pode ser natural, quando você tem uma emissão espontânea, um decaimento nuclear, certo? Ou ela pode ser um artificial através de um bombardeamento de um núcleo, tá? Usando uma outra partícula. Muito bem. Existem leis de radioatividade. A primeira lei que a gente vai ver é a lei de emissão de partículas alfa. Então você tem um núcleo aqui, que tem número atômico Z, número de massa A, que ao emitir uma partícula alfa 2 e 4, aqui, vai promover a formação de um novo núcleo que tem 4 unidades a menos do número de massa e 2 unidades a menos do núcleo de número atômico. Ele se transmutou de X para Y aqui. O grande truque aqui é conservar o número de massa e conservar o número atômico. Acabou. Se você tem essa ideia de conservação de número de massa e de número atômico, você está tranquilo, tá? De fazer essas coisas. Existe a segunda lei, que é a lei de Soddy, de Farrand e Russell, né? Que basicamente é o que a gente chama de decaimento beta, emissão de um elétron, né? Então você tem um núcleo X aqui, né? Que você tem número atômico Z e número de massa A. Ao emitir uma partícula beta, ele leva embora aqui, ó, um -1 de número atômico, né, e 0 de número de massa, porque o elétron comparado com a massa de prótons e nêutrons é praticamente 0. Ele mantém o número de massa A, certo? E o novo núcleo aqui atômico tem um número Z mais 1, então você eleva o número atômico em uma unidade. O que que acontece? Por que que esse -1 aqui para a gente conservar? Na verdade, o que acontece dentro do núcleo é essa alteração, em que o nêutron está se modificando. Existe uma interação lá dentro, que a gente chama de interação nuclear fraca, que é o que explica esse decaimento. O nêutron está se modificando em um próton, tá? E a hora que ele se modifica num próton, né, o nêutron tem uma massa que é igual ao do próton. Por isso que a manutenção aqui da massa entre o núcleo final e o núcleo inicial, tá? Mas a diferença entre nêutron e próton é que o próton carrega número atômico. Então, por isso que você tem, a hora que o nêutron vira um próton, você tem um aumento de número atômico e a conservação da massa do seu núcleo aqui. Só que junto a isso, para conservar carga, você tem a emissão de um elétron, que tem carga negativa, então o elétron sai, que é a radiação beta aqui, certo? Tudo bem? Então ele leva embora aí uma carga negativa, né? E de um cara que é para conservar energia, que é o antineutrino eletrônico aí, certo? Então, lembrando que a beta, 0 aqui em cima para a massa e -1 embaixo para você fazer a conservação. Muito bem, essa é a lei, segunda lei de radiação. E eu lembro que a radiação gama, que é emitida muitas vezes quando o seu núcleo está no estado excitado de energia, muito parecido, vamos dizer, com aqueles casos em que explicados pelo modelo de Bohr, quando o elétron está num estado energético mais excitado, né, ele volta para uma camada mais interna e acaba emitindo uma radiação eletromagnética. O núcleo também tem estados de excitação energética. E aí você tem um estado de excitação energético maior, ele volta para o seu estado fundamental. Ao voltar para o seu estado fundamental, ele pode emitir uma radiação gama, que é uma onda eletromagnética, como eu já falei, de curto comprimento de onda, de elevada energia, e essa emissão da gama não altera o Z, o número atômico, e não altera o número de massa. Isso é muito importante que você lembre, tá? Muito bem. É importante dizer que quando um núcleo ele decai, ou ele faz aquilo que a gente chamou, vamos voltar, uma emissão natural, espontânea de radiação, o mesmo artificial, ele pode cair, né? Ele tem uma série de emissões de radiação. Então, por exemplo, quando você pega o urânio aqui, né? Eu estou pegando aqui, por exemplo, o urânio 238, né? Que é a massa aqui no eixo Y, né? Ele pode aqui cair, né, emitir aqui, sofrer emitir uma partícula alfa, porque ó, ele está
indo para um núcleo que tem um número atômico 234, ele está aqui como urânio 92, e aí ele forma o tório que tem aqui, ó, no Z90. Então ele emitiu uma alfa, né? E aí esse tório também ele vai passar por uma outra série aqui, certo? Que vai chegar e formar outro tório que vai pegar, só que é um tório com um número de massa aqui agora 230, né? Aqui note que estamos tendo uma tório, paládio, urânio, para voltar a formar urânio 92, 234, você tem emissões aqui beta, porque você está crescendo de unidade em unidade aqui o seu núcleo, ok? E aí esse urânio cai, que é o 234 aqui, faz uma emissão alfa, vai para outro tório, 90, agora 230, e esse tório 90, 230, tem uma outra emissão alfa, vai para o rádio, e aí vai para o radônio, vai para o polônio, que vai atingir o chumbo, né? Então nós temos na diagonal aqui decaimentos alfa, e aqui nas horizontais decaimentos beta, para a direita, né? E aí o chumbo 82,214 cai com beta formando bismuto, e aqui o polônio 84 aqui, só que com um número de massa diferente aqui do de cima, e aí esse polônio e tanto o bismuto e o polônio vão fazer um decaimento alfa, vai ter uma série beta aqui até chegar ao chumbo aí 206,82. Então isso foi originado lá no urânio 238, tá, até chegar no chumbo 206. Isso daí é o que a gente chama de série radioativa, é um conjunto de elementos que tem origem na emissão de partículas alfa e beta e resultam como produto final um isótopo estável do chumbo, por exemplo, né? E aí eu mostrei uma série radioativa, vários decaimentos sucessivos, e cada decaimento aqui tem um tempo de vida aqui característico, tá? Que é interessante que a gente observe aqui, tá? Então é muito importante que você saiba disso. A gente vai estudar esse tempo de decaimento já em um outro vídeo, mas que a gente está vendo que você tem várias modificações aí no sistema. Muito bem, então isso é uma série radioativa, tá? Isso é bem interessante, bem importante aí pra gente, ok? Então, a gente tem um padrão, né, de estabilidade nuclear para prever o modo mais provável de decaimento radioativo que um núcleo vai ter. Isso daqui é uma curiosidade. De maneira geral, quando você tem núcleos ricos em nêutrons, eles tendem a reduzir sua contagem de nêutrons, certo? Núcleos ricos em prótons tendem a reduzir sua contagem de prótons, tá? E, em geral, apenas nuclídeos mais pesados, os mais pesadões, emitem partículas alfa. É engraçado que a gente percebe também quando você tem um número par de prótons, um número par de nêutrons, você tende a ter uma estabilidade. Quando o número de nêutrons começa a desviar muito do número de prótons, essa estabilidade tende a diminuir, né? Você tem outras séries radioativas, eu falei, por exemplo, a série do urânio, você tem a série do tório, a série do actínio, que terminam também no chumbo, que vão terminar num chumbo diferente do 206, que é o do urânio, mas terminam no chumbo 208 e no chumbo 207, mas existe uma emissão sucessiva de alfas e betas para terminar no chumbo, é outra série radioativa, do tório e do actínio, certo? Mas, por exemplo, então, você lembra justamente essa ideia, a ideia de que existe um padrão, né? O padrão, por exemplo, núcleos ricos em nêutrons tendem a reduzir a sua contagem de nêutrons. Como é que você reduz a contagem de nêutrons? Quando o nêutron vira um próton. Então, quando o nêutron vira próton, você tem um núcleo muito rico em nêutron comparado com os prótons, ele tende a ter um decaimento beta. Núcleo rico em prótons tende a reduzir sua contagem de prótons como? Né? Emitindo alfa, desde que seja um núcleo extremamente pesado, né? Então essa ideia é extremamente interessante, né? Então, beleza? Então vamos resolver, para terminar essa aula, eu vou resolver
um exemplo aí de uma transmutação artificial, que não é um decaimento natural aí que a gente tem, não é mas assim, um bombardeamento, que nem você está vendo aí na obtenção de um dado elemento transurânico, por meio das reações nucleares, você tem essas duas, pede-se que determine o número atômico e o número de massa do elemento B. Então, vamos lá, vamos para o caderninho aqui. Vamos achar o B. Então, é isso que a gente quer. Então, como eu falei, você tem uma transmutação artificial aqui. Então, primeiro a gente acha o A. Então, como é que a gente vai achar esse A aqui? Esse A aqui, ó, ele tem que somar. Conservação. O gama é 0, 0 aqui, ó. Não tem muito mistério. 92 mais 0 aqui em Z. Então, o A tem que ser 92. E aqui a gente tem 239. Então, a gente bombardeou com nêutron. O A é um próprio urânio, porque ele é isótopo aqui, ó. Ele é urânio também, só que é um isótopo mais pesado. Esse fato dele ser um isótopo mais pesado vai fazer com que ele tenha uma transformação, provavelmente um decaimento. Então, esse A, que é 92, 239, ele emite um beta. Lembra que o beta vai levar um número atômico menos 1 embora e um 0. Para conservar, o B, então, é 93 de número atômico e 239. Então, aqui, esse é o nosso B. Aí, quando ele perguntou para a gente qual que era o número atômico e qual que é o número de massa do B. Certo? Então, minha mensagem final é: lembre-se, por favor, do conservar número atômico, conservar número de massa, alfa 2 embaixo, 4 em cima, beta menos 1 embaixo, 0 em cima e gama 0, 0. Beleza? Então, a gente se vê numa próxima videoaula aí sobre radioatividade. Forte abraço!